Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje a gente vai tratar do assunto a teoria crítica da globalização. Isso mesmo, hoje iremos falar da teoria crítica sobre a globalização. Então, para ficar tudo direitinho, eu vou te dar aí alguns segundos aqui no comecinho da aula para você já providenciar aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, para você anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, beleza? E para facilitar nosso trabalho, eu dividi a aula em 5 tópicos. Vamos ver quais são? Primeiro tópico, a gente vai responder a seguinte pergunta: o que é globalização? Lembra que o assunto da aula é a teoria crítica da globalização. Para a gente poder falar de uma teoria sobre o assunto, a gente precisa primeiro saber o que é esse assunto, o que é globalização. Segundo, a gente vai tratar da perspectiva de Milton Santos, importantíssimo geógrafo brasileiro, que é um dos principais representantes da teoria crítica da globalização. Depois, faremos uma síntese do pensamento crítico. Depois, no quarto tópico, falaremos das consequências negativas e, para fechar, o quinto tópico, como resolver as contradições sobre a globalização. Beleza? Então percebe que é uma aula aí cheia de conceitos, cheia de dicas. Já fica aí a postos para você anotar aquilo que eu falar na aula de hoje, que vai ser de suma importância para você entender essa teoria crítica da globalização. Combinado? Vamos então começar com o primeiro tópico, respondendo à pergunta: o que é globalização? E eu lembro para você que globalização é um conjunto de transformações mundiais de dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas e jurídicas interligadas de maneira muito complexa. Percebe então que globalização não é tão fácil assim de definir, pois é um conceito que tem muitas dimensões interligadas, dimensões econômicas, culturais, políticas e daí por diante. Então eu estou te lembrando isso para a gente lembrar qual é a perspectiva que a sociologia aborda sobre globalização. E essa perspectiva é extremamente vasta, extremamente complexa, com vários fatores, como a gente citou ainda há pouco. Beleza? A perspectiva de Milton Santos. Agora sim, vai começar a aula de verdade. Vai começar a aula sobre teoria crítica. Primeiro, eu só relembrei o que é globalização. Agora a gente vai falar da teoria crítica a partir de Milton Santos. Primeiramente, quem é Milton Santos? Milton Santos é um geógrafo brasileiro. É um dos mais importantes geógrafos brasileiros e também do mundo, certo? E ele critica de maneira muito dura e procura desmistificar o chamado pensamento único. Eu vou relembrar para ti o que é isso. Pensamento único é o pensamento neoliberal sobre a globalização. É a ideia de que existe um caminho, que é o caminho inevitável da globalização, a partir da perspectiva neoliberal. Milton Santos é contra essa ideia. Ele é um crítico desse pensamento chamado pensamento único sobre a globalização. De acordo com ele, com Milton Santos, a distribuição da riqueza e do poder explicam as desigualdades sociais no plano internacional e também no plano local. Eu vou repetir porque isso é muito importante para você copiar, ok? De acordo com as ideias de Milton Santos, a distribuição da riqueza e do poder, fatores, né, distribuição da riqueza e do poder, explicam as desigualdades que existem tanto no plano local quanto também no plano mundial, global, internacional. A defesa do pensamento único reproduz de forma ideológica a lógica do capitalismo,
porque naturaliza a existência dessa desigualdade. Por isso que a gente diz, ou melhor, que o Milton Santos está dizendo para nós, que esse pensamento único pode ser prejudicial, porque ele acabaria legitimando ideologicamente e naturalizando a existência dessa desigualdade, tanto da distribuição de riqueza e de renda, quanto também de poder entre as diferentes nações e entre os diferentes segmentos dentro de um mesmo país, de uma mesma nação. Algumas críticas de Milton Santos sobre esse pensamento único da globalização, sobre o pensamento neoliberal. Primeiro, as notícias que circulam no mundo nem sempre se traduzem em informações para as pessoas. Porque no pensamento único, no pensamento neoliberal, nas ideias que vimos na aula anterior, tem-se a noção de que o mundo se transformaria numa aldeia global e de que todas as pessoas teriam acesso à informação. Só que Milton Santos está desconstruindo essa ideia. Ele está sendo contra essa perspectiva de globalização, porque ele está dizendo que as notícias que circulam no mundo nem sempre se traduzem de fato em informações para as pessoas. Primeiro, por quê? Porque nem todo mundo de fato tem acesso, né? Não é uma coisa que é igual. Segundo, que nem todo mundo, mesmo tendo acesso, teria a capacidade de absorver essas notícias para que elas de fato se transformassem em informações úteis ou informações válidas. O encurtamento das distâncias, também segundo Milton Santos, favorece apenas os que têm condições financeiras de viajar. Porque o pensamento único diz, a globalização encurtou as distâncias. Aquilo que parecia muito longe, hoje em dia parece que está mais perto. Porque os meios de transporte evoluíram, tipo o avião, por exemplo, passou a ser utilizado de maneira mais corriqueira, né, mais comum, cotidiana, para as pessoas se deslocarem de um local a outro. Só que tu tem que ver que nem todo mundo tem acesso, né, por questões financeiras, a esse meio de transporte. Então, para essas pessoas, a distância não foi encurtada. É encurtada apenas para aqueles que têm condição de pagar para utilizar esse meio de transporte, como, por exemplo, o avião. Ok? O grande mercado global, segundo Milton Santos, evidenciou ainda mais as desigualdades. Existe um mercado que é global hoje? Sim, existe. Só que, ao contrário do que dizia o pensamento único, esse mercado ele não transformou as coisas em mais igualdade, ele não gerou mais igualdade econômica. Pelo contrário, ele deixou em evidência, ele enfatizou ainda mais as desigualdades que já existiam antes. Promoveu o consumismo, a alienação e acabou tendo como consequência a expansão da pobreza e também do desemprego. Ao contrário da previsão que existia no pensamento único, de que o mercado global iria trazer muitos benefícios, ele também trouxe malefícios, como Milton Santos aponta. O aumento da pobreza, o aumento do desemprego, principalmente nas nações periféricas, nas nações emergentes ou em desenvolvimento, e também promoveu a alienação e o consumismo, deixando ainda mais claro, mais evidente as desigualdades sociais que já existiam antes. Então, por isso que ele é um crítico, né? Por isso que o nome é teoria crítica, entendeu? Ele está criticando aquela ideia que era o pensamento único lá dos anos 90, o pensamento neoliberal sobre o avanço da globalização. Síntese do pensamento crítico de Milton Santos, né? As consequências negativas. Crescimento de movimentos separatistas. Devido a esse aumento, né, do contato entre povos tão distintos, tão diferentes, cresceu em alguns locais o sentimento de separacionista, o sentimento sectário, né, digamos assim. O que é sectário? É de segregar, de separar. Então, alguns grupos eles acabaram indo mais além nessa questão separatista. Disputas étnicas acabaram existindo também, sobretudo se a gente analisa ali o processo de colonização da África e da Ásia, principalmente da África,
a gente vai perceber uma série de disputas étnicas ali em determinados territórios. E a incapacidade de exercer de forma plena a cidadania para grande parte da sociedade, para grande parte das pessoas ali inseridas nesse ambiente de globalização. Então a gente percebeu aí que não existem apenas consequências positivas, mas que também existem consequências negativas desse processo chamado globalização, desse processo que envolve uma série de fatores econômicos, culturais, políticos, etc., que acaba expressando a ideia de globalização que a gente tem hoje em dia. E aí, como resolver as contradições? Seria o tópico 5º, final da nossa aula. A globalização pode ser vista como uma possibilidade de promoção dos ideais modernos. Que ideais são esses? Liberdade, igualdade e fraternidade no plano internacional. Por que esses ideais são tidos como ideais modernos? Porque eles são atuais? Não. Porque eles surgiram na modernidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive, é o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu no final do século XVIII, no período, portanto, da modernidade. A globalização muitas vezes é vista como uma possibilidade de efetivar, de legitimar esses 3 valores num plano global, num plano mundial. Essas evidências podem ser percebidas nos seguintes fenômenos. Então, a gente vai ver aqui maneiras, pelos quais a gente pode resolver essas contradições apontadas aí pelo Milton Santos. São caminhos possíveis, não estou dizendo que vai dar certo, mas são possibilidades. Primeiro, a gente percebe que a globalização ela tem como característica a mistura, entre aspas, crescente de povos, culturas e costumes. Então existe um intercâmbio cultural muito mais fluido, muito mais evidente do que em qualquer outro momento da história humana. E esse intercâmbio, essa mistura de culturas, povos e costumes, possibilita o rompimento da exclusividade do racionalismo europeu na construção das verdades sobre o mundo. Então dá a ideia de que outros povos, outras culturas, elas também passam a ser ouvidas. Elas também têm ali voz, elas também têm vez nesse processo de estabelecimento do conhecimento, nesse processo ali de tradução, entre aspas, das verdades sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a cultura, ok? Então existe uma certa descolonização do pensamento. Anota isso. Descolonização do pensamento, que pode ser possível, que é possível, melhor dizendo, devido à globalização, a esse processo de reconhecimento das diferenças, de intercâmbio entre povos, culturas e costumes diferentes, e que acaba rompendo a exclusividade da perspectiva racional, do racionalismo europeu, sobre o conhecimento no geral. Segundo, a convivência das diferenças em uma sociedade com múltiplas formas de cultura. E aí existe um termo chamado sociodiversidade. Aproveita e anota. Anota aí. Sociodiversidade. Sócio te lembra o quê? Social, sociedade. Diversidade, aquilo que é plural. A sociodiversidade é capaz de promover maior tolerância e também inclusão social. Atenção para o verbo que eu estou utilizando aqui, tá? Eu estou dizendo que ela é capaz de promover. Eu não estou dizendo que ela necessariamente vai promover. Mas aqui a gente está falando de possibilidades. A gente não está falando de certezas. O que a gente tem como realidade é que a convivência entre pessoas diferentes, diferentes religiões, culturas e tal, pode, no sentido de ser possível, pode promover uma tolerância maior e também uma visão mais inclusiva sobre as relações sociais. O que não quer dizer que de fato acontecerá, a gente espera que sim. Mas por enquanto a gente está tratando como possibilidade. Está percebendo que é uma possibilidade, não uma certeza ainda, pelo menos. Ok?
Terceiro tópico, a emergência da cultura popular. Emergência aqui está no sentido de destaque, de emergir, né? Não de emergência no sentido de ser urgente, tá? Mas no sentido de estar em destaque. A emergência, o crescimento da cultura popular, apropriando-se dos meios e recursos da cultura de massa, característica da globalização, do capitalismo, e imprimindo valor estético e cultural a um campo antes dominado pela lógica de mercado. Ou seja, a cultura popular, cada vez mais, está conseguindo se utilizar dos meios da indústria cultural, que eram movidos apenas pela lógica de mercado, para imprimir nisso um valor estético e cultural mais forte, mais presente. Tá? Não quer dizer que isso aconteça sempre, mas quer dizer que abre-se ou abriu-se uma possibilidade para que isso acontecesse. Que a emergência da cultura popular, o destaque da cultura popular, acabasse utilizando o mercado, a indústria cultural, como meio de promoção dos seus valores culturais e também valores estéticos. Então, isso seriam alternativas, né, possíveis para resolver as contradições apontadas pela teoria crítica de Milton Santos. Certinho? Então, na aula de hoje, para a gente revisar e deixar tudo bem entendido, a gente falou sobre a perspectiva de Milton Santos e a teoria crítica sobre a globalização. Milton Santos é um dos mais importantes intelectuais brasileiros da área da geografia, mas que também é estudado pela sociologia, devido à sua crítica acerca do pensamento único, acerca do pensamento neoliberal sobre a globalização. E aí a gente estudou que Milton Santos considera que a distribuição de riqueza e do poder explicam as desigualdades que existem tanto no plano local quanto também no plano internacional. E que a defesa do pensamento único inevitável sobre a globalização acabava reproduzindo ideologicamente essas contradições, essas desigualdades. Por isso que a teoria do Milton Santos é chamada de pensamento crítico ou teoria crítica sobre a globalização. Entendeu de onde vem esse crítico? Vem exatamente porque ele está criticando aquilo que era o pensamento vigente, aquilo que era o pensamento majoritário, o pensamento mais importante nos anos 90, que vinha da tradição neoliberal, que via a globalização como uma coisa primeiramente inevitável e também que só traria ou traria muito mais coisas positivas do que negativas, enfatizando ali um aspecto extremamente otimista sobre o processo de globalização econômica. O Milton Santos está aqui provando para nós, na sua teoria, que isso não é verdade. Que a globalização pode até trazer efeitos positivos, mas que ela também traz consequências extremamente negativas, certo? Por exemplo, a gente fala muito de uma era da informação, só que essa informação ela não está disponível para todo mundo. Existem pessoas que estão excluídas desse processo, excluídas do acesso a esses bens de informação e a própria informação também. Assim também como o encurtamento das distâncias, devido ao avanço dos meios de transporte, é algo que está disponível somente para quem tem dinheiro, somente para quem tem condições de pagar para utilizar esses meios de transporte, o que não é a maioria da população, mas a minoria. Né? Então ele percebe que a globalização ela não é tão includente, ela não é tão inclusiva como se pensava. Na verdade, a globalização ela acaba evidenciando a exclusão, evidenciando a desigualdade, evidenciando as diferenças que existem entre os países e também entre as camadas sociais. Por isso que é a teoria crítica. A gente estudou já a teoria do pensamento único, neoliberal, e agora essa é a teoria que é anteposta, é contrária ao pensamento neoliberal, ao pensamento único. E tem como grande referência um pensador brasileiro. Olha que bacana, né? O Milton Santos. E a gente também apontou caminhos para resolver essas contradições, possibilidades, né? Que é a utilização tanto do intercâmbio cultural, quanto também da convivência das diferenças e da cultura popular, como formas ali de expressão
de algo mais positivo para o processo de globalização. E com isso, meus queridos, encerramos mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente se vê numa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.